Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Hoje eu vou comentar sobre o tão afamado e tão reclamado artigo 142 da Constituição Brasileira, certo? Que é, segundo os reacionários de plantão, né, apoiadores do governo do Executivo Federal, né, a pessoa do presidente Bolsonaro, é evocado, né, como uma maneira de se restabelecer a ordem, né? Só que ele é extremamente, no seu todo, mal interpretado, certo? E nós hoje vamos falar sobre ele, certo? Bom, eu tô aqui com ele, com o artigo aqui, e eu vou lê-lo para vocês, certo? Eu vou ler só o caput, porque os parágrafos, incisos e alíneas basicamente são coisas que estão falando de estrutura, da estrutura burocrática deles, das corporações militares, certo? Bom, então vamos lá. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bom, certo. Para quem está pedindo a intervenção militar com Bolsonaro, tem, assim, um certo sentido, né? Certo? Um certo sentido. Porque aqui o artigo diz que ele é a autoridade suprema. Ele, como presidente da República, né, é a autoridade suprema das Forças Armadas, né? Só que, contudo, depois que ela fala sobre a defesa da pátria, fala-se da garantia dos poderes constitucionais, certo? Lembrando que em outros artigos a Constituição divide nos 3 poderes que nós já conhecemos, né? Certo? Que eles devem ser harmônicos entre si, e em si não tem dentro deles uma hierarquia reconhecida, certo? Por mais que, por exemplo, ministros do Supremo tenham dito que, por exemplo, elas serviam de poder moderador, certo? O que, tratando um pouco desse assunto, certo? O Supremo Tribunal Federal seria um poder moderador, né? Isso é algo que é uma falha inconstitucional, certo? E também quando eles mencionam o semipresidencialismo, né? Isso tem que ser estabelecido via plebiscito, certo? Não é uma mera canetada de um juiz, né? Ou então, certo? Ou então uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ou então uma votação no Congresso. Não, isso precisa ser feito por plebiscito, por votação popular, certo? Afinal, isso daí é a forma pela qual se organiza a sociedade. A sociedade não, a política brasileira e, consequentemente, o comando da sociedade, ok? Bom, primeiro, né, certo, um dos argumentos que se usam é que as Forças Armadas seriam um quarto poder, um poder moderador, certo? E bom, como está escrito aqui no artigo, elas não são um poder moderador, certo?
Um poder moderador, no máximo, seria um imperador, certo? Por exemplo, no caso do Brasil, o que não seria má ideia, né? Certo? Se você instituísse uma monarquia parlamentarista, né? E aí uma monarquia parlamentarista segue, né? Como o Brasil não foi, certo? Porque o Dom Pedro, quando segundo, tanto primeiro quanto segundo, quando eles decidiam dar chilique, eles simplesmente dissolviam a Câmara dos Deputados e convocavam novas eleições, certo? Além de outros estratagemas que não vem ao caso aqui para garantir a centralização do seu poder, certo? Bom, mas isso não vem ao caso. Isso fica para outro vídeo. Por mais que, voltando aqui, por mais que o presidente da República seja a autoridade suprema, o próprio artigo, quando ele diz a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, isso não quer dizer que ele pode sair ordenando a esmo, certo? Ou aleatoriamente, digamos assim, o uso dessas forças, certo? Desse recurso, não é? Dessa instituição. Bom, e também, vendo a questão essa parte, a garantia dos poderes constitucionais, e essa parte, e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, né? Ele trata da garantia da lei e da ordem. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal poderia decretar às Forças Armadas uma intervenção no Executivo e no Legislativo. E o Legislativo também pode decretar as Forças Armadas no Judiciário e no Executivo, certo? É claro que isso é extremamente difícil de acontecer, certo? Apesar de, conhecendo o traquejo político do presidente Bolsonaro, seria mais fácil o Supremo decretar a destituição dele do que ele destituir o Supremo com as Forças Armadas, certo? O Supremo usar as Forças Armadas para destituir ele, certo? No caso, não é assim um velho oeste onde quem ganha ou sobrevive quem saca primeiro, certo? Então, assim, esse artigo, quando se pensa numa intervenção militar ou como as Forças Armadas como um poder moderador, ele é certo. Elas são, né? Como te direi? Elas são uma instituição de Estado, certo? E elas estão subordinadas a priori ao presidente da República, porém, quando se pensa na garantia da lei e da ordem, ela está submetida aos outros poderes. Então, dizer assim que o Bolsonaro poderia fazer uma intervenção militar para garantir a lei e a ordem, né, contra as ingerências do Supremo Tribunal Federal, isso daí é algo que não está previsto nesse artigo, certo? Como eu disse, não vou entrar nos parágrafos, incisos e alíneas, né, do artigo. Se não me engano, são 10, né, porque eles falam da parte burocrática, né? Por exemplo, se o militar quiser se afastar para assumir um cargo civil público. Ok? Bom, mas indo ao que interessa. Então, certo, como eu disse, a função das Forças Armadas é a garantia da harmonia dos poderes, certo? E ela está submetida através de requisição a qualquer um desses poderes, certo? Então, assim, não é meramente a vontade popular, digamos assim, né?
certo? O apoio popular que o executivo tenha, que vai, por exemplo, permitir que as Forças Armadas intervenham, né? Certo? E destituam os ministros do Supremo Tribunal Federal, certo? E, bom, até o caso, eles em si não fizeram, os ministros, né? Não fizeram nenhuma inconstitucionalidade, certo? Obviamente tem autoritarismos enormes, certo? Vieses políticos, obviamente, vieses políticos declarados, né? Não, como historiador eu digo que eu não acredito, né, em parcialidade, né? Mas assim, o viés político dos ministros supremos é realmente declarado, né? Eu sem falar em atitudes que são passionais, são atitudes pessoais, né? Certo? Pessoa que levou o juiz, né? O ministro levou para o lado pessoal, certo? Bom, e no mais, o que eu quero dizer é o seguinte, certo? Para terminar, as Forças Armadas, elas não são um poder moderador, certo? Nesse contexto de garantia da lei e da ordem, né, e dos poderes constitucionais, elas seriam mais como uma tropa de choque, certo? Para, digamos assim, conter uma população de bardernegros, né, uma multidão de bardernegros, do que um instrumento para fechar um dos poderes, ou para anular um dos poderes constitucionais, certo? E também, apesar de, como é citado no artigo, que ela tem como comando supremo o presidente da República, ela pode ser usada por qualquer um desses poderes, incluindo mesmo contra o seu comandante supremo. Eu sou Urbano Agronopoulos. Para entrar em contato comigo pela DM do Instagram. Obrigado.